Tem um negócio também, né, Vaguinho e Maurício, que um jogo com tanta garra, com tanta luta, com tanta entrega, uma atuação realmente aguerrida do Inter acabou sendo encerrada, fechada com chave de ouro pelo gol do Aguirre, que foi um personagem dessa noite e que tem sido um personagem do Inter nos últimos jogos. Que eu chamei de herói inesperado, inclusive na coluna de ge.globo/es que acabei de escrever, e foi meu voto, inclusive, para melhor em campo, porque ele acaba sendo o cara que faz o passe pro gol do Ricardo Matias, e quando o Internacional escapava de um chute no travessão 30 segundos antes, ele é o cara que define tudo, dando um pique de 60 metros aos 96 do segundo tempo para fazer o gol que marcou. E é uma aposta do Roger desde o primeiro instante em que o Bruno Gomes se machuca e o Aguirre vai ficando no time mesmo errando e em muitos momentos parecendo que não podia estar no Inter. A aposta do Roger se manteve e foi bem sucedida. Ele pode também se orgulhar, o Roger, da escolha que fez pelo seu 9. O cara que é melhor do que o Luca como centroavante, que teve uma entrega melhor do que tudo que o Valência tem feito nos últimos 10 jogos dele, mas ainda assim precisou de um retreinamento, passar de um deslumbramento pós-seleção para um chá de humildade que ele deve ter recebido. Mas certamente do que o Roger mais se orgulha foi da escolha que fez por um modelo em que ele chama de um volante e 2 meio-campistas. O Roger tem direito de chamar do que quiser. São 3 volantes, sendo que 2 estão deslocados para outras funções, onde eles tentavam ser criativos e não conseguiam, mas cumpriam a missão fundamental de controlar o jogo por uma marcação longe do próprio gol e de preenchimento no setor, que é o que ele trouxe. E isto foi bem sucedido. Logo, entrou a proposta do Roger e foi do que ele mais se orgulhou ao longo da sua boa entrevista pós-jogo. Vitória justa e entrevista também. E aí, Vaguinha, mais aliviado agora e depois também da entrevista do Roger Machado, que, enfim, abordou a estratégia do Inter, a forma como o Inter executou isso. É nítido o desgaste do Inter e o Inter fez, olha, uma força muito grande pro jogo de hoje para realmente entregar aquele que era o jogo do ano e a vitória do ano. O exemplo da entrega é o Alan Patrick. O Alan Patrick tem muita dificuldade física para jogar, ele foi substituído no intervalo do jogo contra o Corinthians, voltou até no sacrifício, ele tá jogando, né? Já jogou lá na Colômbia com dificuldade, descansou depois e hoje ele fez um jogo de muita dificuldade, mas eu disse, quando o Roger fez as alterações e não tirou o Alan Patrick, ali ele acertou também. Acertou, deixa o Alan Patrick em campo. O Alan Patrick estava lá na lateral ajudando, cavando tiro de meta e foi um jogo de entrega que resume muito bem o que foi o Inter no jogo. Sobre o que eu disse o Roger, eu sou jornalista esportivo formado e eu respeito todas as opiniões e são opiniões de torcedores também, né? A gente precisa dizer isso, que não é uma pressão de alguém que é da imprensa ou de alguém que seja jornalista identificado. Eu senti por parte de alguns torcedores contestações ao trabalho do Roger, embora eu tivesse me colocado totalmente contrário a qualquer discussão, qualquer possibilidade da gente iniciar um debate sobre demissão do treinador do Inter, do Roger agora, tá? Mas eu respeito isso. Ao mesmo tempo que eu respeito isso, eu tenho que respeitar o momento do Roger de fala. Hoje era o momento dele de falar e só faltou ele dizer: falem agora aí da troca de treinador, falem quem queria a minha demissão, falem quem contestou o meu trabalho. E é direito dele também. É o local de fala dele e ele tem todo o direito de se colocar desta forma. É importante a gente colocar alguns pontos aqui, e aqui nesse microfone, pelo menos, nos jogos que eu trabalhei, ninguém discutiu e colocou em debate demissão de treinador, a demissão do Roger Machado. Dito isso, ele acertou muito, porque ele soube identificar, mais do que eu, por exemplo, que o time do Nacional de Montevidéu não tinha capacidade para construir jogo. Então, se ele não tem a capacidade, eu preciso ficar um pouco mais com a bola. E ele fez uma mudança que até me surpreendeu, que foi colocar o Wesley pelo lado direito. O que eu pensei? Bom, ele vai deixar o Wesley do lado esquerdo para preocupar o Vidalba, para dar um apoio pro Bernabé. Não, ele colocou o Thiago Maia lá. Vai defender lá, Thiago Maia. E o Wesley pelo lado direito para criar, onde criou e fez o gol. Então, tem acerto do treinador. Tem acerto do Roger. As últimas derrotas do Inter, alguma coisa a gente pode colocar na mochila dele por erro de escalação, mas tem muito erro individual também dentro de campo. E o Roger, hoje,
teve acerto, minimizou os erros porque o time tinha muita dificuldade física ainda, né, no jogo de hoje. E aí, o que precisa o técnico? Não errar. E ele acertou na escalação. A prova de que ele acertou é que o Inter ganhou o jogo e correu pouquíssimos riscos. O Antony não fez, assim, uma grande defesa cara a cara. Sim, 2 chutes no travessão. Um chute de falta do Otero, que é de longe não, mas 6 passos da área, como disse o Jason, e um outro chute do Nico Lopes no travessão. E o que mais? Bolas alçadas foram tiradas pelos zagueiros. O Juninho entrou bem no jogo, substituindo o Vitor Gabriel. Então a atuação do Inter, defensivamente falando, foi boa. Foi boa. Ofensivamente, vocês vão dizer, Vaguinha, tá exigindo muito, o Inter fez 2 gols, mas poderia ter criado mais. Chegou um momento que virou várzea, Maurício. O Nacional estava defendendo com 2 jogadores. Aí faltou um pouco de tranquilidade, mas eu não quero nem entrar nesse debate, porque o Inter, no resumo, botou 2-0 na sacola do Nacional, mandou eles para casa, não tem mais Libertadores para eles e nós estamos vivos. Não ganhamos, não estamos classificados, mas essa batalha de Montevidéu, ela foi vencida, superada com sucesso, com a assinatura de quem comanda, do comandante Roger Machado. E é muito importante o que traz o Vaga na condição de um identificado, que é dizer do lugar de fala do momento do vitorioso. A verdade pertence ao vitorioso. O Roger hoje instituiu esse esquema que ele chama de um volante e 2 meio-campistas, que são 3 volantes de origem, que é o mesmo modelo que deu escandalosamente errado contra o Nacional de Medellín. Tão errado que ele teve que trocar no intervalo. Hoje deu certo ainda no primeiro tempo, e aí ele não fez troca alguma. Então ele tinha todo o direito do mundo de fazer a fala que fez e de fazer as trocas que fez, porque ele tem legitimidade para isso. Se é definitivo, se esse é o time com o qual o Internacional pretende ser campeão da Libertadores, duvido muito. Eu duvido que o Roger imagine que será campeão da Libertadores jogando todas as partidas com a formação que jogou hoje. Mas hoje não há quem possa, em sã consciência, negar que a estratégia dele entrou, encaixou e ganhou. Mas eu acho assim que até o Roger ele permite o debate sobre a escalação, Maurício. Eu acho que o que tira ele do conforto e deixa ele um pouco mais... É o pedir cabeça, né? Exatamente. Deixa ele desconfortável, o pedir cabeça. Quem é que falou aí que tem que trocar o treinador? Né? Ou contestaram o treinador? E aí, de novo, a opinião, ela é legítima. Quem acha que tem que trocar o treinador, não tem problema. É opinião, tá? As pessoas estão opinando, tá? Só que daí, quando acontece uma vitória, essas mesmas pessoas, elas precisam ouvir. Elas precisam... Porque é o momento do Roger falar. Então, eu acho que ele permite o debate. Mas quando fala em demissão, sem ter nenhuma eliminação, com o Inter vivo em todas as competições, aí é absurdo. Eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Eu até não acho que o Roger, por mais que possa sair de uma ideia de um conforto ou gerar um desconforto pro Roger, algum tipo de pergunta, eu acho que é importante registrar aqui algumas coisas, alguns fatos. Na coletiva passada do Roger, que foi depois do jogo contra o Botafogo, onde o Inter foi goleado no Campeonato Brasileiro, a entrevista foi muito dura. Foi muito dura, com algumas perguntas fortes pro Roger. E o Roger em nenhum momento perdeu a elegância. É verdade. Houve um momento em que o Roger foi perguntado sobre um trabalho, sobre um sistema que teria ruído. E nem nesse momento o Roger... Ele alterou, assim, 1 milímetro o tom de voz. Ele teve uma elegância e uma educação para responder todos os questionamentos, sem exceção. Essa do ruir do esquema foi depois do quadrilho do Botafogo. Exatamente, depois do quadrilho contra o Botafogo. E, inclusive, depois da coletiva do Roger, há uma manifestação do vice de futebol do Inter em que ele é questionado sobre uma ideia de que parte da torcida ou nas redes sociais já se falava na demissão do técnico Roger, e também responde que discordava dessa manifestação e tudo mais. Então eu queria trazer esse contexto, porque em nenhum momento o Roger foi fora do tom quando ele foi cobrado, e duramente na última coletiva, e hoje ele simplesmente traz a manifestação de que de uma hora para outra, e assim, como disse o Vaguinha, Maurício, a democracia permite inclusive alguns exageros.